Intenções da Santa Missa. Em honra a São José, pela saúde da família de Fábio Claes, Janete Claes, Pedro Claes, pela saúde de Fátima, Maria do Carmo, Gabriele, Rafaele, Felipe, Ivanete e dos familiares da família Nogueira Lima, pela alma de Maria Josefa da Costa, José Mendes Neto, Tiago Rolim, Everton Cristiano, Iracema Rego, pelas almas dos falecidos das famílias Costa, Soares, Gonçalves, Rego e Coy, pela cura e libertação de Marcone Henrique Rego Soares, pela alma de Elaia de Venegas, pela alma de Jaqueline, pela alma de Josefine Gianni Marcolino, pela alma de Luiz Alberto Xavier, pela alma de Juracir Freitas, pela alma de Edneia Pereira, Maria Ivone Oliveira de Paula, pela alma de Valdir, Alberto, Lídia, Irene, João, José e parentes falecidos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deo che laetifica juventute mea. Iudice me Deus et discerne causa mea. De gente non sancta abomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mi repulisce et quare tristis in cielo, do affligiti me inimigos, E mite in lucem Tua et veritatem Tue. Ipsam me deduxerunt et aduxerunt in monte in sancto Tuum et in tabernacula Tua. et introibo ad altere Dei, ad Deo che laetifica juventute mea. Confitebor tibi incitere Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Speri in Deo, conia aduc confitebor illi, saletare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancta, sicut erat In principio et nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei. Ad Deo che laetifica juventute mea. Adiutorium nostro in nomine Domini. Qui fecit cielo et in terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, sempre Virgine, Beatum Micaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petrum et
Petro et Paulo omnibus sanctis, et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatum Mariam Sepe Virgin, beatum Michaelem Archangelum, beato Ioanne Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum homines sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate ad vitam aeterna. Amen. Confite-o Deus omnipotente, Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beato Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctus, et Pater, orare pro me ad Domino Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducete vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia absolutione et remissionem peccatorum nostrorum, tribua te nobis omnipotens et misericordus Dominus. Amen. Deus, tu conversificabis nos, Et levis tua laetabitur, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tunda nobis, Domine que exaudi oratione mea, et clamor meus adveniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tu. Oremos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tu. Oremos. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui ex merito nostri actionis affligimur, tue gratiae consolatione respiremus. Per Domino nostro Iesum Christum Filio tuum, qui tecum vivit et regnant in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Gálatas. Irmãos, está escrito
que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o da livre nasceu em virtude da promessa. Isso é dito em sentido alegórico, para significar as 2 alianças. Uma vem do monte Sinai, gerando para a servidão, é Agar, pois Sinai é um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual, a qual é escrava com seus filhos. Mas a outra, que é a Jerusalém do Alto, é livre, e esta é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não geras, pois são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Nós, porém, irmãos, somos como Isaque, filhos da promessa. E como então aquele que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Assim também nós, meus irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, pela liberdade para a qual o Cristo nos resgatou. Laudate Domino. Letatus sunt in nis, quae dicta sunt in mihi, in domo Domini ibimus. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turibus tuis. Qui confidunt in Domino, sicut imum Sion, non commovebitur in aeternum, qui habitat in Hierusalem. Montes in circuito eius, et Dominus in circuito populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundo Ioannem. Glória a ti, Domine. Naquele tempo, passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo-o grande multidão, porque via as maravilhas que ele fazia aos que eram enfermos. Subiu então Jesus ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 moedas de pão não bastariam para que cada um deles recebesse uma pequena porção. Disse a Jesus um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei assentar-se os homens. Havia no lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu aos que estavam sentados. Igualmente distribuiu os peixes, quanto eles quiseram. Quando já estavam fartos, disse ele a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar à força para o fazerem rei, afastou-se indo a um monte para estar sozinho. Laudes tibi Christi.
estamos nos aproximando do tempo da redenção. A realidade do mistério de Jesus na obediência até a morte na cruz, o derrame virtuoso do seu sangue, que lava todo o defeito humano, é apresentado e já antecipado. Nesses últimos momentos do tempo de Quaresma, nos encontramos com essa realidade da necessidade de uma transformação. É necessário, para experimentar o tempo da ressurreição, o tempo do homem novo. Esse homem novo, transformado a partir da aliança que Deus faz, a partir do momento da aliança onde Deus está no meio do seu povo. Esse trecho da carta aos Gálatas nos apresenta a evolução da aliança do amor divino. Aí nós temos a antiga preparada para a nova. Aquela que era considerada estéril, que não poderia gerar, aquela que era rejeitada pelos seus, a figura de Sara, nos é colocado como aquela própria definição da aliança em Jesus Cristo. Ele foi aquele enviado e, como não compreendido pelo seu povo, foi rejeitado. E então nasce num estábulo, nasce numa realidade privada de todo conhecimento, justamente porque a partir daí Deus revelaria o seu mistério no silêncio, no recolhimento. Daí que Agar, a escrava, se torna esse sinal da aliança preparatória. Deus fez com Abraão no monte a aliança e fez com que, a partir daí, ela se abrisse a todo mundo. Só que isso não foi compreendido pelo povo e muito menos pela antiga aliança. E então é necessário que Deus vá se mostrando. E essa realidade ela acontece na vida pública de Jesus. Cada ensinamento, cada realidade que ele apresenta é justamente o chamado para entender que não podemos depender do mundo. Não podemos criar toda a expectativa de vida atrás de coisas que são pó e perda de tempo. O tempo é um tempo de conversão. É preciso entender que a realidade do que nós estamos vivendo no hoje é uma realidade que no hoje também se consome se nós não tomarmos cautelas. O chamado agora, principalmente nesse preparatório, um apêndice, um parêntese na celebração litúrgica, o domingo de letare, o domingo de uma expectativa de alegria. Uma alegria pela certeza do que vai ser cumprido. E aí é por isso que o texto traz a multiplicação dos pães. Traz aí essa realidade de que Jesus primeiro experimenta. Primeiro ele faz entrar na dimensão da escuta para então realizar o milagre. E esse é o processo da conversão. É preciso deixar que Deus entre primeiro no coração, para depois realizar a ação concreta, voltada à caridade. A transformação é justamente esse momento onde eu paro diante do mundo e entendo que ele é transitório. Nós muitas vezes nos apegamos às coisas do agora como se elas fossem eternas ou permanentes. Aquela realidade da beleza aparente. E aí muitos ficam atrás dessa durabilidade que não dura. Então, querem se apresentar para serem consumidos. Querem se apresentar para serem as estrelas e os holofotes, mas esquecem que o tempo consome. Por isso, quando a Escritura vai falar na sabedoria, ela vai dizer que tudo é finito porque nós não fomos colocados para experimentar
benemesses no presente, mas para colher o futuro. Colher o futuro significa que eu, no agora, preciso assumir a dimensão da renúncia, a dimensão da cruz. Cada sofrimento, cada realidade, cada limite que nós experimentamos e muitas vezes já nascemos com eles, é o momento onde Deus expressa o seu mistério. Isso é claro hoje, por exemplo, na liturgia ordinária, quando apresenta a questão da escolha de Davi. Ou quando apresenta essa realidade de que nós nos abalamos diante das limitações do mundo como gente infantil. O texto do cego de nascença vai nos dar essa perspectiva. Quando os discípulos perguntam quem peca para que o sujeito nasça cego, se é ele ou são os pais, Jesus coloca claramente que tudo aquilo que vem é para manifestar a sua livre vontade. Então, nenhum sofrimento nos deve abalar ou nos tirar a esperança de aproveitar aquilo para entender que o bem que eu preciso, ele está além da aparência. Ficar preso aos gostos do mundo é colocar-se distante da presença do próprio Deus e deixar que o pecado aporte, que faça um pouso permanente. Justamente porque nós ficamos na aparência e Deus vai além dela. E então, quando nós queremos juventude eterna e ficamos aí buscando manter as aparências, é preciso entender que a beleza da juventude, a pele lisa, os cabelos esvoaçantes, na velhice se torna um maracujá de gaveta. Então, tudo se consome no tempo, tudo se esvai. E nós ficamos buscando iludidamente as coisas duráveis que não duram. É como o fogo, que para purificar ele precisa eliminar impureza. Então, para ficar com o bem, é necessário exercer a realidade da caridade. É preciso entender que aquilo que Deus me favorece, incluindo os bens materiais, é para servir, para dividir e sair de mim. De entender que aquele que sofre precisa encontrar consolo. Porque primeiro é preciso eliminar essa ideia de uma pobreza que deve ser eliminada. A própria realidade da distinção pelo pecado, do egoísmo, já mostra uma realidade que o próprio Senhor apresenta. Não vos preocupeis, porque pobres sempre tereis entre vós. Ou seja, essa ilusão utópica de que a pobreza tem que ser eliminada, de que as diferenças sociais precisam ser igualizadas, é não entender o próprio mecanismo de como o pecado entrou no mundo. A pobreza evangélica, aquilo que está na Escritura, é justamente a realidade de um coração desapegado. Ele vai muito além da materialidade. Há pobres, vamos dizer aí, desprovidos materialmente, porém ricos em espiritualidade. Há outros ricos materialmente que são sepulcros caiados. Não tem nada a oferecer a não ser angústia e vazio. Por isso precisamos treinar a vida na interioridade do amor de Deus. De entender que tudo dele veio, tudo a ele volta, tudo por ele se distribui. Para então viver esse tempo da conversão, esse tempo da unidade, de que eu preciso estar além. Eu preciso construir o terreno e as flores de santidade. E elas só acontecem por uma conversão constante, numa oração insistente, diária, pessoal, diante da presença redentora do Senhor no sacrário, e principalmente na busca
da maturidade transformatória pelo sacramento da reconciliação e da Eucaristia, como esse modelo que me impulsiona a um verdadeiro testemunho de vida cristã, que brilhe sobre a realidade do mundo como luz e eternidade, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e junto todos cheguemos um dia à glória eterna do céu. Credo io non Dominus vobiscum. Et cum spiritu tu. Oremos. Laudate Domino, qui benigno est, saliter nomine eius, unia suavis est,
omnia quecunque voluit fecit in cielo et in terra. Oratres, fratres, ut meu ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apode Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificius demonibus tuis, ad laude et gloria nomini suis, ad utilitatem populi nostri, totiusque ecclesiae suis sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Prefácio da Quaresma. Dominus vobiscum. Neve com espírito tu, Sursum corda. habemus a Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum es, iustum est. Veredignum et iustum est, ecud et salutare. Nocivi semper ut ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui corporale iunio vitiam comprimis, mentem elevas virtute lardiris et premia per Christum Domino nostro, per quem maiestatem tua laudanti angeli, adoranti dominationes tremunti potestates, celi celorumque virtutes ac beatas seraphim, socia exultatione concelebrant, un quibus et nossas voces ut dimite iubias deprecamur, supplice confessione dicentes. Santo, Santo, Santo.
accepte et manducate ecis hoc homines, hoc est enim corpus meum. Accepte et bibite ecis eo homines, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Nobis quoque peccatoribus.
omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus monit, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. E tecum in spiritu tuo. Domine non sunt ius. Domine non sunt ius. Domine non sunt ius. Confite-o Deus omnipotente. Beata Maria, sempre Virgine. Beato Micaele Arcangelo. Beato Ioane Batista. Sanctus Apostolos Pedro et Paulo. Omnibus Sanctis. Et tibi Pater. Quia peccabilis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea massima culpa. Ideo precor Beato Maria, sempre Virgine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioane Batista, Sanctus Apostolos Pedro et Paulo, Omnes Sanctus et Pater. Orare pro me ad Domino Deo nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducet vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia, absolutione et remissione in peccator nostrorum, tribuat in nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. De pé. Ecte agnus Dei,
ecte qui toliti peccata mundi. Domine non suginus, ucintrit subitectum meum, sed tantum digvero et sanabitur anima mea. Domine non suginus, ucintrit subitectum meum, sed tantum digvero et sanabitur anima mea. Domine non suginus, ucintrit subitectum meum, sed tantum digvero et sanabitur anima mea.
Hierusalem edificator ut civitas, huius participatio eius in ipsum illucieni ascenderunt tribus Domini, ad confitendur nomine Tuo, Domini. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da nobis quae sumus misericors Deus, ut sancta Tua quibus incessanter explemur, sinceres tractemus obsequiis, et fidelis semper mente sumamus. Vero Domino nostro, Iesum Christo, Filio Tuum, qui tecum vivit et regnant, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat te vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deo, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deo, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est in nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebrea non comprehenderunt. Voite homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, ec venit in testimonio, ut testimonium praeverit de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium praeverit de lumine. Erat lux vere, quae illuminat homi omnem, veniet nunc mundum. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non coniovit. In propria venit, et sui eo non receperunt, quod quatem lauda receperunt eo, deliti eius potestate in filius Dei Filii, vis qui credunt in nomine eius, que non ex sanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas unigeniti a Patre, pleno gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filiere, a te suspiramus gementes reflentes in hac lacrimare vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordias oculos a nos conveis. Et Iesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Christi. Oremus.
Deus, refugium nostro et virtus, populum ante clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, un beato Iosef Visponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paula et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatoria, pro libertate et exultatione Sanctae Matris Ecclesiae, preces et fundimus misericordias et beius exaudi, per eudem Christum Domino nostrum. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitias et insidias diaboli est presidium. Imperiti Deus, supplicis deprecamo, duque principes militias celestis, Satanae spiritus malignos, quia de perditione animalum pervagandum in mundo, divina virtute in inferno detude. Amen. Ori Iesus Sacratissimo, Miserere nobis, Ori Iesus Sacratissimo, miserere nobis, Ori Iesus Sacratissimo, miserere nobis. Anima Christi Sanctifica-me, Corpus Christi salva-me, Sanguis Christi nebria-me, Aqua lateris Christi lava-me, Passio Christi conforta-me, O bone Iesu exalta-me, intra tua vulnera esconde-me, ne permitas me separare a te, a vos te maligno defende-me, in hora mortis me evoca-me, et ubi me veniri ad te, ut con sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Angeli Dei, Quis custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custode, reget, guberna. Amen.